Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? Vamos agora para a resolução da prova do PAS 2 do subprograma de 2016 até 2018. Significa que essa prova é a que foi aplicada no ano de 2017, beleza? Se você ainda não tem acesso a essa prova, se você não está com ela em mãos para poder acompanhar a correção, você consegue encontrar tanto a prova quanto o gabarito que a gente está usando, que é o caderno óleo, aqui na descrição do vídeo. Bora lá então? Começando aqui, a gente vai ter o item de número 75. Esses vários itens, eles são relativos a esse texto, é um texto bem curto, e ele vai falar sobre a acidez do solo no Cerrado, né? É o nosso bioma aqui do Distrito Federal. Comparado ao solo de outras savanas, principalmente as africanas, o solo do Cerrado tem baixo teor nutricional. A equação química a seguir apresenta o processo de acidificação de solos com excesso de alumínio. Deu a equação aí de formação dessa acidez no solo. Para corrigir a acidez do solo, a prática mais comum e efetiva é a calagem, que consiste na aplicação de calcário. Nela, o carbonato de cálcio, CaCO3, certo? Presente no calcário, reage com a umidade do solo, conforme a equação química, e ele dá a reação do carbonato de cálcio com a água. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens de 75 a 77 e assinale a opção correta no item 78, que é do tipo C. Esse tema, galera, é um tema que várias provas, né, especialmente o PAS e o Enem também, eles gostam de cobrar. É uma das grandes aplicações que a gente tem de pH, acidez, basicidade, é exatamente a correção da acidez do solo lá na agricultura. Então, grande maioria das vezes, essa correção é feita exatamente com carbonato de cálcio, que embora seja um sal, ele tem caráter básico. Inclusive, a gente vai responder o item que vai falar sobre isso. Vamos lá para o item 75. Além de integrar o mesmo período que o alumínio na tabela periódica, o sódio, assim como o alumínio, tem forte potencial de acidificação quando em excesso no solo, de modo que pode sofrer reações análogas às do alumínio, como por exemplo, aí como se fosse uma reação parecida, né? O Na+ reagindo com a água formando o NaOH mais H+. Gente, esse item aqui tá errado, tá, gente? O NaOH, ele é uma base forte. Então ele não tende a ser formado, ele não tende a ficar na sua forma não dissociada. A tendência é que os íons Na+, uma vez que forem formados, eles fiquem nessa forma. É um item extremamente... É um íon extremamente inerte, então ele não reage nem mesmo com a água. O sódio, ele tem uma energia de ionização muito baixa, uma eletronegatividade muito baixa. Então, se ele reagir e formar o íon sódio+, se o sódio perder esse elétron, ele não vai reagir com mais ninguém, tá bom? Então, o sódio, uma vez que está na forma iônica, na forma de Na+, extremamente inerte, tá tranquilo? Por isso que o item 75 está errado. Item 76. Uma das razões da elevada mobilidade dos íons alumínio 3+ no solo é o seu pequeno raio quando comparado ao de seu átomo neutro correspondente. Se você está acompanhando as resoluções que a gente está fazendo, você vai ver que esse item é praticamente líquido e certo na prova do PAS 2. Ele sempre está trazendo essa comparação do átomo com a sua carga, o seu cátion, o átomo com carga positiva, que é também chamado de íon ou cátion, em comparação com o seu átomo neutro. E aí, nesse caso, até aqui, o item está correto, tá? Se você se deparar somente com esse pedaço, afirmando que o raio do cátion é menor do que o raio do seu átomo neutro correspondente, até aí estaria correto. O que está errado nesse item é a segunda parte. Essa diferença de tamanho dos raios é explicada pela modelização de átomo proposta por Thomson. Errado, galera. Para a gente poder falar de raio atômico ou iônico que seja, não dá para a gente falar no modelo atômico de Thomson. Thomson sequer falava em questão de eletrosfera, certo? Para falar de tamanho de raio atômico, a gente tem que pensar em eletrosfera, em camadas. No átomo de Thomson não se falava nisso.
De acordo com o modelo proposto por Thomson, os elétrons estariam incrustados no átomo, certo? O átomo seria maciço, ele não seria formado por duas regiões distintas, como Rutherford descobriu que era. Então, essa segunda parte do item torna ele errado, beleza? Item 77. O carbonato de cálcio empregado na calagem, apesar de ser classificado como sal, apresenta caráter básico e meio aquoso. É o que eu vinha comentando durante a leitura do texto, o que permite neutralizar a acidez gerada pela presença de alumínio no solo. Item corretinho, tá bom? Se você também está acompanhando a resolução que a gente está fazendo durante essa semana, você vai ver que esse tópico também é bastante cobrado pela prova do PAIS 2, o caráter dos sais. Os sais, embora sejam sais, né, não sejam nem ácidos nem base, eles podem sim ter caráter ácido básico ou até mesmo caráter neutro. Quem decide qual caráter que o sal vai ter é o ácido ou a base de onde ele veio, tá? O que tiver caráter mais forte e pronunciado é o que vai definir o caráter do sal. Nesse caso aqui, ó, o carbonato de cálcio, ele veio da base hidróxido de cálcio e ele veio do ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico é um ácido fraco, enquanto que o hidróxido de cálcio é uma base forte. Como quem tem caráter forte é a base, o sal que eles vão dar origem é um sal básico, que é o que acontece com o carbonato de cálcio. Por isso que esse item está correto e o carbonato de cálcio é o principal utilizado para corrigir a acidez de solo. Ele está presente lá no calcário, tá bom? E aí a gente tem o item 78. Mais uma vez eu vou insistir com você. Se você está acompanhando as resoluções que a gente vem fazendo, eu estou sempre insistindo nisso com você. Esses itens do tipo C do PAIS, vou falar por química, que é o que eu posso falar, a gente resolve eles muito por eliminação, certo? Tem 3 respostas que são gritantemente erradas, certo? E uma que você até pode ficar na dúvida, mas como as outras são erradas, você acaba optando por ela. Vai ser essa técnica que a gente vai usar para responder o item 78. A correção dos solos para eliminar a toxicidade do alumínio geralmente é feita adicionando-se um composto que, por reações químicas, diminui a concentração de íons livres de alumínio no solo. Assim, uma substância adequada para essa função é o... Então vamos lá, se você precisa que essa substância entre no solo, ela infiltre no solo para poder reagir com o alumínio 3+, essa substância ela tem que ser solúvel em água, tá bom? Então, primeiro critério, vou até anotar aqui para você conseguir acompanhar o que eu estou falando, tá? Então, o primeiro critério para essa solução, para essa substância, tem que ser uma substância solúvel, tá? Tem que ser solúvel em água para que ela consiga chegar lá no alumínio 3+. Dessa forma, a gente já elimina aqui a letra B, tá? Se você estiver ligado aí, você vai lembrar que o hidróxido de ferro 3, ele é uma base insolúvel. Só são solúveis as bases da família 1A e do hidróxido de amônio, certo? Então, o hidróxido de ferro 3 não vai se solubilizar no solo a ponto de conseguir diminuir essa disponibilidade de alumínio, diminuir a disponibilidade de alumínio, tá bom? Então, com isso, a gente já elimina aí a letra B. Por que eu vou eliminar de cara a A e a D juntas? Vamos lá, ó. Se você acrescentar KCl e gerar a LCl3, como ele está explicando aí no item, você vai ter 2 problemas. Primeiro, o AlCl3, que é o cloreto de alumínio, ele é um sal solúvel. Então, se ele vai ficar na forma de cloreto de alumínio e ele se solubiliza em água, então ele vai se dissociar. Ele vai continuar formando Al3+ e Cl-, certo? Então, o AlCl3, se você dissolve ele em água, ele vai acabar dissociando em alumínio 3+ e 3Cl-. Então, você não resolve o problema, né? Você continua tendo alumínio 3+ disponível no meio. E a mesma coisa é a letra D. Se você acrescentar Na2SO4 e formar sulfato de alumínio, Al2SO4,3, que também é um sal solúvel, você vai continuar tendo os íons alumínio 3+ disponíveis. Ó, Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio, ele vai acabar dissociando, já que ele é solúvel em água, vai formar 2 alumínio 3+ e 3
sulfatos. Ou seja, você não resolve o problema, você vai continuar tendo alumínio 3+ disponível no meio, tá? Por isso que a gente elimina aqui a A e a D e a nossa resposta acaba sendo letra C. De fato, o hidróxido de alumínio que vai ser formado é uma base insolúvel. Lembra que eu falei para você que só são solúveis as bases da família 1A e o hidróxido de amônio? Então, nesse caso, se você conseguir formar o hidróxido de alumínio e o carbonato de magnésio é um sal solúvel, então ele consegue entrar, né, consegue dissolver na água para reagir com o alumínio 3+, e formar essa base insolúvel, aí você então resolve o problema e tira o alumínio 3+ do meio. Você aprisiona, entre aspas, ele numa base insolúvel. Como ela é insolúvel e ainda por cima é fraca, você não vai ter os íons alumínio 3+ disponíveis no solo. Eles vão estar ali imobilizados. Era essa palavra que eu estava procurando antes, não preso. Imobilizados na forma de hidróxido de alumínio. Por isso que a resposta do item 78 é a letra C. Tranquilo? Agora a gente vai ter outro texto, tá? Para tentar deixar essa resolução um pouco mais curta, as outras acabaram ficando um pouco longas porque eu acabei lendo com vocês o texto inteiro, eu vou direto ao ponto, tá? Eu não vou ler o texto pedaço por pedaço com você, eu vou só mostrar quais são as partes do texto que você tem que ficar ligado para poder responder as questões. Olha só, olha o item 96. Devido à sua menor volatilidade, o DME, lá no texto ele vai explicar que o DME é o dimetil éter. E ele até deu a fórmula molecular dele aqui, ó, C2H6O. E também deu a fórmula estrutural, tá? Ele é ligado dessa forma, CH3, simples O, simples CH3. O DME pode ser liquefeito a uma pressão mais baixa que o butano. O butano é o gás com 4 carbonos, C4H10. Ele deu a fórmula aqui durante o texto e também deu aqui na equação de combustão dele. O que pode ser explicado pelo fato de as moléculas de dimetil-éter serem polares e interagirem entre si por forças de polo. Até aqui, galera, o item está correto, certo? As moléculas que são polares são moléculas que interagem por dipolo. Interações intermoleculares também é um conteúdo que vez ou outra está aparecendo aí no PAIS 2, ele é bastante comum. Então, moléculas que são polares, tipo o DME, o dimetil-éter, elas interagem entre si por dipolo. E isso acaba elevando o ponto de ebulição delas. Então, moléculas que interagem por dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou como o Pais trouxe aí, forças de London, são moléculas que têm ponto de ebulição mais baixo. Ou seja, elas passam mais fácil do estado líquido para o estado gasoso. Por isso que elas são mais voláteis. Então, o item está correto, ele está redondinho, certo? Isso vem do fato de as moléculas de DME serem polares e interagirem entre si por dipolo, enquanto que as de butano são mantidas unidas em fase líquida por forças de London, de intensidade muito menor. Com isso, o item 96 está correto, redondo. 98. O reagente precursor do DME, obtido no passo intermediário a partir do gás de síntese, é um composto orgânico que apresenta cadeia carbônica homogênea, saturada e normal. Para descobrir quem é esse precursor obtido no passo intermediário, você vai ter que vir nessa figura aqui do texto. Nem mesmo no texto ele fala isso, né? Ele só deixa explícito aqui nesse esquema. Então você tem o gás de síntese, que é uma mistura de CO e H2. Antes de ser convertido em DME, ele passa por um estágio em que ele é convertido para metanol. Lembrando que o metanol ele é um álcool, por isso que ele termina em ol. Met, ele tem apenas um carbono. Então é esse álcool aqui, ó. Então nessa forma, o item 98 está correto, porque ele falou, ó, cadeia carbônica homogênea. Se ele só tem um átomo de carbono, é claro que essa cadeia é homogênea, certo? Para ela ser heterogênea, tem que ter um heteroátomo entre carbonos. Então não é o fato de ter um oxigênio aqui que vai tornar essa cadeia heterogênea. Então ela continua sendo homogênea, também é saturada, porque o carbono só faz ligações simples, só tem um carbono, beleza? E, de fato, ela é uma cadeia normal, não tem como ela ser ramificada, ela também só tem um carbono. Por isso que o item 98 ele está correto, tá bom? Item 99. Se o gás de síntese fosse recolhido em água destilada, a solução resultante se apresentaria ácida, em decorrência das reações de hidrólise que ocorrem entre seus componentes e as moléculas de água.
Lembrando, o gás de síntese é essa mistura aqui entre monóxido de carbono e H2. Esse item, galera, sabe que você tem que ficar atento? Sabe o que ele está te perguntando aqui no fim das contas? Sabe o que ele está querendo testar, saber se você sabe? É com relação ao monóxido de carbono, o CO. O fato de ele ser um óxido, lembra o que é óxido? É um composto binário, ou seja, tem dois tipos de elementos químicos, certo? Em que tem oxigênio e necessariamente o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então o CO ele é um óxido, né? À toa que ele se chama monóxido de carbono. Só que o ponto é, o monóxido de carbono ele não reage com a água. O monóxido de carbono ele entra naquela classe de óxidos neutros, certo? Os óxidos diametais, de maneira geral, eles são óxidos ácidos, ou seja, eles reagem com a água e geram oxiácidos, geram ácidos, ou reagem com bases e conseguem neutralizá-las. Só que o CO, que é o monóxido de carbono, ele entra na classe de óxidos neutros. Ele não reage nem com água e nem reage com base, tá? Então, só para você lembrar quem são esses, ó, óxidos neutros. Quem são eles? Os óxidos neutros são um óxido de carbono, que é o CO. O outro óxido de carbono, que é o CO2, aí sim, ele é um óxido ácido, é o dióxido de carbono. Além disso, você também tem o N2O, que é um dos óxidos do nitrogênio. O nitrogênio forma muitos óxidos, né? E o NO. CO, N2O e NO são três óxidos que, embora sejam óxidos diametais, eles são óxidos neutros. Então, quando ele afirma para você que o gás de síntese, ao reagir com a água, forma ácido, ele está querendo dizer para você o seguinte, ó, o CO é um óxido ácido, o que está errado. O item 99 está errado por conta disso. Porque o CO é um óxido neutro, não reage com água e nem com base. Beleza? Item 100. De acordo com o modelo da ligação covalente, as ligações entre os átomos da cadeia carbônica do DME resultam da sobreposição lateral dos orbitais atômicos, formando-se orbitais moleculares característicos da ligação π. Se você lembrar certinho, você vai lembrar o seguinte, que só vai ter ligação π quando o carbono for insaturado. Quando ele fizer apenas ligações simples, deixa eu só botar essa representação um pouquinho mais aqui para baixo, ó. Se o carbono fizer apenas ligações simples, você vai ter somente ligações do tipo sigma, tá? Essas quatro ligações aqui, elas vão ser... Opa, botei duas vezes, ó. Essas quatro ligações, elas vão ser ligações do tipo sigma. Você só vai ter ligação π, que de fato é a sobreposição lateral de orbitais atômicos, tá? Você só vai ter ligação π quando o carbono fizer pelo menos uma dupla. Quando ele fizer uma dupla e duas simples, aí você vai ter três ligações sigmas. Lembra, a primeira sempre é sigma, a segunda, as outras, as demais, é que são π. Então, quando ele está fazendo uma dupla e duas simples, ou quando ele está fazendo duas duplas, o que vai acontecer? Sigma é a primeira, π é a segunda. Quando ele está fazendo uma simples e uma tripla, é a mesma coisa. A primeira é sigma e as outras duas são π. Então, quando o carbono está fazendo apenas ligações simples, que é o caso do DME, se você for observar aqui, ó, o DME, a estrutura dele é essa daqui, ó. CH3, o que é o CH3? CH3 é isso aqui, ó. Apenas ligações simples. O O no meio e de novo você tem apenas ligações simples porque você tem um CH3. Então todos os carbonos do dimetil-éter estão fazendo ligações simples e somente ligações simples. Ou seja, ele é formado apenas por ligações sigma e não por ligações π. Para ter ligação π, o carbono tem que ser insaturado, tem que ter ou uma dupla, ou duas duplas, ou uma tripla, tá bom? Por isso que o item 100 ele está errado, falando que tem orbitais moleculares da ligação π. Errado, somente ligação sigma, tá bom? E para a gente poder finalizar essa prova, a prova do PAIS 2 aplicada em 2017, a gente tem o item 101, que é um item do tipo B. Perceba que também, se você está acompanhando as nossas resoluções, você está vendo que sempre está caindo pelo menos um item do tipo B de química, tá? Então fica atento porque esse item ele vale mais para a sua pontuação. 101.
Para se comparar a eficiência energética ambiental de diferentes combustíveis, deve-se considerar a quantidade de gás carbônico gerado no processo de combustão. Por isso que ele deu as reações de combustão lá no texto. Nesse contexto e considerando em condições padrão massas iguais de DME de butano, calcule a razão A sobre B, em que A é a energia liberada na combustão completa da massa de DME por mol de gás carbônico formado, e B é a energia liberada na combustão completa da massa de butano, também por mol de gás carbônico formado. Multiplica o resultado obtido por 100 e aquela coisa padrão que ele coloca, né? Após ter efetuado todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então, gente, olha só. Eu vou chamar a atenção muito de você nesse detalhe. Primeiro, termoquímica é um conteúdo que ele perpassa por todas as etapas do PAIS. Um pouco mais básico na etapa do PAIS 1, um pouquinho mais avançado, como a gente está vendo aqui no PAIS 2, fazer cálculos de ΔH, e ele também é cobrado lá no PAIS 3. Então, termoquímica, galera, ela vai te acompanhar por todas as etapas, é o que a gente tem visto aí nos últimos anos do PAIS, tá bom? Então, nesse contexto, dá uma olhada no seguinte: sempre que você tiver a quantidade de energia ou de entalpia, né? Aqui no caso ele usou o termo energia, tranquilo. Sempre que você tiver a quantidade de energia liberada por mol, não importa de quem, essa quantidade de energia ela é o que a gente chama de propriedade intensiva da matéria, ou seja, ela independe da quantidade. Propriedade intensiva independe da quantidade. Então, quando ele me falou aqui que essa energia que ele quer calcular é por mol de gás carbônico formado, não importa a massa nem de DME nem de butano que vai ser queimada, tá bom? Se ele tivesse perguntado a energia simplesmente quantos quilojoules são liberados, aí você teria que se preocupar com quanto de DME e quanto de butano que foi queimado. Só que como a proporção sempre é mantida, quem garante isso pra gente é a lei de Prost, que vocês viram lá no PAIS 1, como a proporção sempre é mantida, não importa qual massa foi queimada. A quantidade liberada por mol de gás carbônico formado vai ser sempre a mesma, tá? Então, uma vez que você entendeu isso, a gente vai lá para a equação de combustão deles. E olha só, a quantidade de energia liberada na combustão de 1 mol de DME é de 1.460 kJ. Só que essa quantidade aqui de 1.460 kJ é para cada mol de DME. A cada 1 mol de DME, você tem liberado 2 mol de CO2. E o que ele quer na questão é por mol de CO2, não por mol de reagente ou por mol de qualquer outra coisa. Então, essa letra A que ele está pedindo para você calcular é a energia liberada na queima do DME por mol de CO2. Então, como a energia total é de 1.460 kJ e nessa combustão aqui você libera 2 mol de CO2, então você vai ter, eu fiz essa conta antes, tá? Para poder facilitar aqui a nossa vida, deu um total de 730. Então essa letra A que ele está pedindo, ela é igual a 730 kJ por mol de CO2 formado. De novo, como ele quer por mol de CO2, não importa a massa, tá? Não importa a massa porque como eu vou ter sempre que trazer para cada mol de CO2, vai ser sempre o mesmo. Propriedade intensiva, tá? E a letra B que ele está perguntando aqui é a quantidade de energia liberada para cada mol de CO2 na queima do butano. Então eu vou ter que usar esse valor aqui, ó, 2.880. Só que cuidado, né? Na queima do butano, essa quantidade aqui de 2.800 kJ por mol é por mol de butano, porque é ele que tem coeficiente 1 na equação. Tá? Da mesma forma como o DME na outra equação era que tinha coeficiente 1. Então aqui, ó, esse por mol é por mol de butano. A cada 1 mol de butano, eu libero 4 mol de CO2. Então essa energia aqui, ela está para 4 mol de CO2. De forma que essa conta aqui, esse valor eu também fiz, vai dar 720 kJ por mol de CO2. Tá bom? Gente, se você foi forte o suficiente para entender isso aqui, deixa aqui no comentário. Hashtag entendi propriedade intensiva. Ou simplesmente hashtag propriedade intensiva,
caso você tenha entendido, tá bom? E aí, então, ele quer que você faça a razão A sobre B. Então, a razão A sobre B, nada mais, nada menos vai ser do que 730 dividido por 720. Essa conta, já fiz também, vai dar 1,0138888, vai dar uma dízima, tá? Não desespera, porque na sua prova você tem calculadora, você sabe disso. Olha o que ele falou. Para efeitos na marcação no cartão de respostas, caderno de respostas, né? Multiplica o resultado obtido por 100 e despreza a parte fracionária. Então, para marcar no cartão, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 100, isso vai dar 101,38888. Aqui eu vou desprezar a parte fracionária. Então, como é que vai ficar a minha resposta? 101. Olha só que coincidência, né? O item 101 tem como gabarito 101, centena 1, dezena 0, unidade 1. Beleza? Galera, essa foi a resolução da prova do PAS 2 aplicada em 2017. Se você curtiu, gostou muito dessa resolução, deixa um like nesse vídeo, vai ajudar muito a gente a espalhar essa resolução para mais pessoas que precisam. E se você ainda não está inscrito no canal e quer acompanhar mais novidades que a gente vai lançar para a prova do PAS, se inscreve aqui no canal e agradeço demais a sua atenção e a sua participação nesse vídeo. Te vejo no próximo.